Se tu está chegando nesse, dê uma olhada no anterior para talvez fazer algum sentido. Não sei se vai fazer sentido nem se você viu o anterior. De todo modo, vamos seguindo. Quando a gente pensa a linearidade do processo evolutivo e a gente fica tentando fazer essa reconstrução o tempo inteiro, desde quando fomos primatas, habitávamos e morávamos nas árvores, até o momento sublime no qual nos transformamos nos Homo sapiens, 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 sapientes de tanta sapiência, somos nós. Essa pica das galáxias da porra toda. Poxa vida, tá. Então tem essa fixação que é mesmo que nós temos, só olhar para a história, para o que aconteceu antes, seguir essas marcações, essas perspectivas e encontrar ali um desenvolvimento. Olha, parece ter aqui uma linearidade, parece ter aqui uma, uma construção, uma etapa bem lógica, bem sequenciada, no qual a gente pode, sem dúvida nenhuma, entrar, perceber e saber o que aconteceu aqui no passado, o que está acontecendo aqui no presente e o que pode se dar ali no futuro. Poxa vida, que coisa bonita, né? Mas aqui, muitas vezes, quando a gente está fazendo esse trajeto, esse caminho, nós estamos trabalhando dentro de uma perspectiva materialista, de uma perspectiva mais reducionista, de uma perspectiva mais biológica, de uma perspectiva histórica, antropológica dos fatos, com muita dificuldade de trazer elementos tanto extemporâneos, quanto de outras localidades, quanto de outras matrizes para essa mesma discussão. Então a gente tem uma linha que se dá aqui, outra linha que se dá aqui, outra linha que se dá aqui, e essas linhas vão avançando, muitas vezes sem conversas entre elas. O que o pessoal vai nos. O pessoal é quem, né? Mas o que o pessoal, os amigos, vão nos ensinando a ir percebendo é como que a inserção de uma variável, a inserção de um ponto, a inserção de um conhecimento faz uma alteração no entendimento dessa linearidade. E essa inserção altera essa geometria. De linear, ela faz, por vezes, movimentos espirais. Por linear, às vezes, ela ganha movimentos circulares. Por linear, às vezes, ela ganha movimentos de transversalidades. De lineares, ela ganha movimentos e contornos, geometrias não passíveis, por hora, de serem traduzidas linguisticamente. Então, por que você está falando disso? Porque dá para falar até a página 2. Isso daí em diante é o reino da fantasia e com abertura para os universos de Nárnia. Mas o que a gente vai observando a partir do olhar e das interseções, das interferências que eles fazem? A primeira é dessa coisa que eles chamam de, nós chamamos de genes, né? A perspectiva deles é de biblioteca.
Eles olham para esses genes como sendo. Não é um livro, é uma biblioteca. E uma biblioteca que conta a história das humanidades. E cada um dos seres é portadores de toda essa história e de especificidades que são únicas e exclusivamente nossa. E nossa aqui é muito complexo de delimitar, porque o nosso aqui tem tanto uma dimensionalidade do que a gente na física chama de macro, desses mundos imensamente grandes, quanto desse micro e desse infinitamente pequeno. Isso tudo é nosso. E dentro desse nosso, aquela pergunta filosófica que sempre nos aflige: quem sou eu? Da onde vim? Para onde eu vou? E eu juro para vocês que isso tem tudo a ver com natureza e cultura. E juro mais, tem tudo a ver com macho e fêmea, homem e mulher. Eu vou chegar. Vem comigo que a gente vai indo fazendo essas elaborações e essas construções. Então esse eu que foi nos dado, que a gente se empolgou, que a gente acha mesmo que somos o centro do processo da criação, que a Terra, o universo sem a Terra não gira, que a Terra sem o nosso umbigo nunca vai ser. Nossa, a gente ainda não entendeu nada. Estamos começando a entender um pouco, mas esse um pouco é muito pouco diante dessa imensidão que nos é trazida. Diante dessas considerações, hipóteses, só enquanto hipótese que nos é apresentada. Então, essa descoberta da nossa pele como sendo um sistema, e um sistema vivo, que comporta e abriga milhares de seres, já cria e já causa. É quase disso que nós estamos dizendo e falando. E aí, quando a gente adentra a pele e vai para dentro, e vai parando em cada órgão ou em cada parte do corpo, e tem lá mais outros milhares de seres invisíveis, mas que coabitam conosco esse mesmo espaço, e somos nós, aí sim, corresponsáveis por esta harmonia, temos aí processos evolutivos muito interessantes a serem vistos. E descobertas dentro desse processo evolutivo muito marcantes a ser percebido. E é dentro desses entendimentos que esses caras vão fazer o que chamam de engenharia genética, mais do que só abdução. É engenharia genética nesse sentido de ser capaz de identificar não um gene, gente. Nós não estamos mais nessa marcação única e exclusivamente redutora, reducionista, materialista. Um gene é um universo. Um gene é uma codificação da vida nos seus estados mais diversificados. Cada gene ali nos possibilita adentrar estruturas e entendimentos do sagrado que estamos ainda muito longe. Quando a gente vira e diz assim, nós fizemos um mapeamento genético, é quase motivo de risada.
Nós descobrimos as letras. Nós descobrimos que ali tem um alfabeto. Nós estamos começando a juntar o A com E. A de abelhinha com E de elefante. A estamos balbuciando uma linguagem pela qual diversos seres de muitos reinos, de muitos mundos, trafegam com extrema desenvoltura, imensa facilidade. Muito, mas muito mais avançados e sofisticados do que a gente ainda sonha e imagina. Nós estamos aqui começando a sonhar, começando a imaginar, começando a vislumbrar, enquanto ficção científica, grande parte. Alguns realizando algumas coisas até bem avançadas no plano físico, mas ainda assim, nada perto e próximo do que esses seres são capazes de realizar. E aí eu estou falando do quê? Eu estou falando de ser capaz de geneticamente implementar num retirar, não sei nem o que eles estão retirando, vou chamar de uma enzima de um africano associado, vamos chamar, à alegria e à resiliência e colocar isso no nórdico. Transportar desse nórdico uma capacidade de resiliência também, mas agora de suportar algumas adversidades com uma certa frieza, como o sistema límbico mais menos reativo, e levar isso para uma cultura ameríndia. E assim ir elaborando algumas dessas trocas. Vejam bem que aqui nós estamos falando de trocas, não de estados, da cor do cabelo, a cor dos olhos, a textura do cabelo, a cor da pele. Nós estamos falando de uma outra forma de manipulação, um outro nível de manipulação que esse a gente está muito distante de adentrar, mas que o povo da epigenética tem trazido. Tem esse fenômeno aí epigenético. O que é isso? Como é que essa relação com o meio altera esses estados internos? Mais do que estados internos, para a gente não confundir. Essa genética corporal. E aí, mais do que alterar a genética corporal só de um, altera as condições climáticas, altera as condições de solo, alteram as condições ambientais. É isso que esse pessoal está elaborando e fazendo. E é um pouco disso que a gente vai chamando e discutindo enquanto natureza humana. Que natureza é essa? Quem que é o humano? O que é isso, humanidade? E uma das coisas que eles vão nos ensinando é, para começar, coloca isso no plural. Humanidades. E dentro das humanidades, planeta Terra, raça humana,
tem peculiaridades que possibilitam a muitos seres de diversos lugares e de muitos reinos compreender um pouco mais da mente do Logos Solaris. Eles encontram em nós, no nosso sistema genético, chaves de compreensão similar aos ruídos. Eu não usei o termo ruídos, mas são os raios. Maldição, os raios de micro-ondas que o povo usa na física para buscar a origem do universo. Olha para você ver como que papelão que eu estou fazendo aqui. Eu vou parar e volto. Só para tentar juntar essas duas pontes, para não ficar muito vago. E para não parecer só uma conversa fiada, que eu quase vou jurar para vocês que os caras fazem isso mesmo. Eu quase é porque, mesmo jurando, não tem como eu mostrar e nem provar. Então não vai adiantar nada me ajuda. Mas, dentro desse entendimento do infinitamente pequeno e do infinitamente grande, alguns seres trafegam e navegam por isso. Da mesma forma que navegamos e trafegamos pelo ar, indo de Belo Horizonte para Chapecó, com escala ainda em São Paulo. E vamos de Tóquio para Nova York. São rotas que fazemos com muita facilidade. Essas rotas existem aqui em nós e possibilitam navegações para dentro. Eu estou chamando de dentro ainda, nós já desconstruímos um pouco disso nas nossas conversas para trás, para fora. Falta-nos linguagem para falarmos mais disso. E então é nessa falta de linguagem que estou apropriando do conceito de resíduos de micro-ondas que somos capazes de captar e a partir desses resíduos ter uma ideia, uma dimensão, uma aproximação, seja por um próprio processo de escuta, que ainda ouvimos muito pouco, mas sobretudo de esfriamento, de resfriamento, de como que eram esse antes. É a nossa ainda fixação por essa perspectiva da linearidade. E o que os caras tentam nos mostrar é, olha, podem ver assim, mas é óbvio que em um determinado momento vocês não vão alcançar mais. Uma questão ótica. Tem limites para essa tentativa de ver as coisas numa linearidade. O estar no cais, no porto, vendo o navio se afastar. Uma hora é óbvio que ele cai na terra plana. Puf, sumiu no horizonte. Então ele caiu no abismo sem fim, onde movem os monstros marinhos prontos a nos devorar. Esses monstros marinhos prontos a nos devorar, essas criações fantasiosas. Esse fantasioso aqui eu vou fazer uma distinção que eu não sei como eu vou distinguir, mas eu estou usando aqui esse fantasioso como uma falta de conhecimento. Um alargar as nossas pontes, um alargar os nossos mundos para que a gente perceba que aquele navio que sumiu no horizonte não caiu no despenhadeiro sem fim, nem foi tragado por monstros, a não ser os que habitam a nossa psique e acredita que há, ao mesmo tempo, uma inferioridade imensa do nosso ser, que somos maus por natureza e de que não merecemos absolutamente nada.
E é engraçado como que isso está justaposto, amalgamado a essa vaidade e arrogância de se acreditar que o universo gira em torno da Terra e que cada um de nós, a Terra gira ao nosso redor. Somos o centro do universo. Então, ao mesmo tempo que em nossa natureza tem essa meleca da desvalia, ela tem essa arrogância astronômica, gigantesca, de que somos. Vamos tentar falar um pouco agora dessa dimensão, dessa parte das fantasias, porque aí sim nós vamos estar quase arredondando as dificuldades do macho e fêmea, do homem e da mulher, da natureza e cultura, e como que tudo isso nessas tramas que foram construídas nos fizeram muito mal. Nos fizeram perder parte da nossa essência e adotar espelhamentos, reflexos altamente perversos, mas que não são desse melhor de nós. Isso não é a gente. Falo no próximo. Se tiverem fôlego, paciência, venham comigo. Coragem!